Fala pessoal, Bruno aqui, bora lá com mais um vídeo de dicas e palpites aqui. Vamos aí com os jogos de quarta-feira, dia 8/11, temos aí Champions League e temos a reta final do Brasileirão também. Antes de mais nada aí, tivemos um ótimo resultado nos vídeos do final de semana, sábado e domingo, acertamos bastante coisa. Nos bilhetes prontos, a gente acertou praticamente tudo, só não acertou uma quádrupla que a gente fez de odd maior, ficamos por um jogo. Então, estamos numa pegada muito boa, estamos numa sequência muito boa, vamos tentar manter isso daí. E também, se você não tiver conta na Betano, que é onde a gente faz as nossas entradas aqui, vou deixar o link aí na descrição, pega o link, abre sua conta, garante seu bônus de boas-vindas aqui, 100% até R$500 e vem seguir os palpites com a gente, beleza? Também se inscreve aí no canal, deixa o like, deixa o comentário, confere se você realmente está inscrito, ajuda a gente a continuar crescendo aí no YouTube e continuar trazendo esse conteúdo aqui para vocês de forma 100% gratuita. Então vamos lá, começar aqui com a Champions League, separei 4 jogos aqui pra gente, foram os 4 que eu gostei de algo. Então vamos aqui com o primeiro, Real Sociedad contra Benfica. Então aqui a gente tem a tabela, o Real Sociedad é o primeiro colocado aí com 7 pontos, ganhou 2, empatou 1, e o Benfica é o último colocado aí com 0 pontos, perdeu todos os 3 jogos até agora. Então aqui a gente vê a race dos times, o Real Sociedad ganhou do Benfica jogando fora, 1-0, ganhou do Salzburg e empatou com o Inter de Milão. O Benfica perdeu para todo mundo até agora, perdeu jogando em casa de 1-0 para o Sociedad, perdeu jogando como visitante para Inter de Milão de 1-0 e perdeu jogando em casa para o Salzburg de 2-0. Aqui a gente vê a média de gols das equipes, o Sociedad 1.3 feito, 0.3 sofridos, então a gente vê que tem uma defesa muito boa. O Salzburg não conseguiu marcar nenhum gol até agora e tá com uma média aqui de 1.3 sofrido. Quando a gente vem aqui na Betano, a Real Sociedad já tem uma odd de 1.72 para vencer a partida, o que eu já começo a gostar, tá quase bom. Mas quando a gente vem aqui nos handicaps, a gente vê que a linha tá no menos 0.75. Então o que eu vou preferir fazer para esse jogo aqui? Eu vou levar pro ao vivo e vou tentar pegar esse Real Sociedad menos 0.25 no odd de 1.80. A gente já tem aqui uma odd de 1.52. Então a gente tem que torcer pro gol não sair rápido e dar tempo dessa odd se valorizar e a gente fazer a operação. Próximo jogo, Copenhagen versus United. A gente vê aqui na classificação, o Copenhagen está em último lugar, empatou 1, perdeu 2. O United está em terceiro lugar, ganhou 1, perdeu 2. Aqui na race a gente vê que o Copenhagen já perdeu para o United jogando como visitante, 1-0. Perdeu para o Bayern jogando como mandante, 1-2. E empatou com o Galatasaray, 2-2. A gente vê aqui também que o time não se classificou direto, né? Ele veio de uma pré-Champions. O United, a gente vê que conseguiu 1-0 justamente sobre o Copenhagen, jogando em casa. Perdeu para o Galatasaray, 3-2. Perdeu para o Bayern, 4-3. A média de gols aqui das equipes, Copenhagen está com 1.6 feito, 1.1 sofrido. E o United com 2 feito e 2.3 sofridos. Então a gente tem aqui o United, que é muito mais time do que o Copenhagen, mas o United não vem num momento tão bom. A gente vê que ele conseguiu ganhar aqui só de 1-0 jogando contra o Copenhagen em casa. Aqui na Betano a gente tem uma odd de 1.78 para o United ganhar a partida, o que eu acho muito baixo. E quando a gente vem no mercado de handicap, a gente tem aqui a linha de menos 0.75. Então o que eu vou querer para esse jogo? Eu também vou levar para o ao vivo e vou buscar esse United de menos 0.25 aqui. Só que com uma odd bem maior, eu vou querer uma odd de 2 para cima. Porque o United não está no momento tão bom assim, então ele vai jogar fora de casa, conseguiu ganhar só de 1-0 de um time que era para ele, teoricamente, vencer com facilidade jogando em casa. Então vamos ser mais cauteloso aqui, vamos levar para ao vivo, vamos ver se o United vai estar bem, vamos ver se vai dar tempo dessa linha, bater a odd 2, e aí se bater e o time estiver bem, a gente faz a operação. Próximo jogo, Bayern de Munique versus Galatasaray. A gente tem aqui o Bayern de Munique em primeiro lugar, ganhou as 3 partidas até agora, e o Galatasaray em segundo, ganhou 1, empatou 1, perdeu 1. Então aqui na race a gente vê que o Bayern de Munique ganhou de 3-1 do Galatasaray jogando como visitante, ganhou de 2-1 jogando como visitante do Copenhagen e ganhou de 4-3 em casa do United. O Galatasaray vem de derrota justamente para o Bayern de Munique, 1-3, conseguiu ganhar do United 3-2 e empatou com o Copenhagen 2-2. A média de gols das equipes, o Bayern de Munique vem com a média de 3 gols por partida, 1.7 sofridos, e o Galatasaray 2 gols feitos e 1.3 sofrido. Aqui não tem segredo, né? Bayern de Munique favoritaço, vem aí com a odd de 1.21 para ganhar a partida jogando em casa, o que é muito baixo. Quando a gente vai ver o mercado de handicap aqui, a linha tá no Bayern de Munique menos 2, o que eu acho que tá no justo. O Galatasaray consegue fazer seus gols ali, tem uma boa média de gols, e o Bayern até que sofre uma quantidade legal. O que eu vou fazer nessa partida é, vou levar para ao vivo, vou tentar pegar esse Bayern de Munique menos 1.5 aqui, ó. Já tá com odd de 1.57, vou tentar pegar com odd de 1.80 para cima. O que é o Bayern de Munique menos 1.5? Basicamente, o Bayern de Munique precisa vencer por 2 gols de diferença pra gente ter green na operação. Se o Bayern
Bayern de Munique vencer por um gol de diferença é red, se ficar empatado é red. A gente vai ter o green só se ele vencer por 2 gols de diferença. Então acho que fica uma linha muito boa com o Bayern de Munique jogando em casa. A gente tem aqui que ele ganhou já do Galatasaray de 3-1 jogando como visitante, o que teria cumprido a linha ali de Bayern de Munique menos 1,5. Então agora o Bayern de Munique jogando em casa, a tendência é que bata essa linha também. Então vamos levar para ao vivo, vamos ver se dá tempo de bater a odd de 1,80 aqui e a gente faz a operação. Próximo jogo, PSV versus Lens. A gente tem aqui o PSV em último lugar, empatou 2, perdeu 1. E a gente tem o Lens em segundo lugar, ganhou 1, empatou 2. Então a gente vê que o PSV vem de empate contra o Lens de 1-1, jogando como visitante. Teve um empate jogando como mandante aqui de 2-2 com o Sevilha. Perdeu de 4-0 para o Arsenal jogando como visitante. O PSV também não se classificou direto para a Champions. Teve toda essa sequência aqui antes. E o Lens conseguiu o empate aí 1-1 contra o PSV. Conseguiu ganhar do Arsenal 2-1. E tem um empate aqui de 1-1 com o Sevilha. A média de gols, PSV 2.4 feito, 1.7 sofridos. E o Lens 1.3 feito e 1 sofrido. Então aqui a gente vê que o PSV faz bastante gol, mas também toma muito. E o Lens já é um time bem mais equilibrado. Tem uma média de 1 gol sofrido ali por partida, o que é bom. E consegue fazer seus gols 1.3 por partida. Marcou pelo menos um gol aqui em cada uma das partidas. Aqui na Betano a gente vem com uma odd do PSV para vencer a partida de 1.75. No mercado de handicap a gente está lá na linha de menos 0.75. O que eu acho muito ruim para uma equipe que consegue sim fazer seus gols, mas tem uma defesa muito vazada. Então não gosto dessa linha esticada pro PSV. Então automaticamente o valor já vai pro lado do Lens aqui para mim nessas linhas esticadas. Então a gente tem aqui o Lens mais 1 numa odd de 1.70, que eu acho muito bom. Então o que é o Lens mais 1? Se o Lens vencer a partida ou ficar empatado, a gente tem o green. Se ele perder por um gol de diferença, a aposta é devolvida, é anulada. E a gente só tem o red se ele perder por 2 gols ou mais de diferença. Para mim a gente fica numa linha bastante confortável aqui, mesmo o time jogando fora. Então vou pegar aqui com uma unidade. Lens, handicap mais 1. Beleza? Numa odd de 1,70. Último jogo aqui da Champions, Real Madrid versus Braga. A gente tem aqui o Real Madrid em primeiro lugar, ganhou as 3 partidas até agora. E o Braga em terceiro lugar, ganhou 1, perdeu 2. Então na race dos times aqui a gente vê que o Real Madrid ganhou de 2-1 do Braga jogando como visitante, ganhou de 3-2 do Napoli jogando como visitante e ganhou de 1-0 do União Berlim jogando em casa. O Braga vem justamente da derrota sobre o Real Madrid aqui de 2-1, conseguiu ganhar do União Berlim jogando como visitante 3-2 e perdeu para o Napoli de 1-2. A gente também vê que o Braga não se classificou para a Champions direto, veio dessa sequência aqui. Aqui a gente tem a média de gols das equipes, 2 feito para o Real Madrid, 1 sofrido, 2.1 feito para o Braga e 1.1 sofrido. Então a gente tem uma média de gols aqui das duas equipes praticamente iguais, 2 gols feitos para cada uma das equipes e 1 sofrido para cada uma das equipes. Mas o Real Madrid é muito mais time, então o Real Madrid é total favorito aqui nessa partida jogando em casa. A Betano está oferecendo aqui pra gente uma odd de 1,26 para o Real Madrid vencer a partida. E no mercado de handicap a gente tem uma linha aqui de menos 2, o que para mim está um pouco esticado próximo do justo. O Real Madrid é sim muito mais time do que o Braga, ainda mais jogando em casa, só que o Braga não é esse time bobo também. Tem uma média ali de mais de 2 gols marcados por partida e uma defesa que segura até bem, 1 gol sofrido por jogo. Então a gente tem aqui uma linha de mais 2,25, numa odd de 1,62, que eu acho que a gente fica bastante confortável. O que é o Braga mais 2,25? A gente só perde a nossa aposta se o Braga perder por 3 gols de diferença. Se ele perder por 2 gols de diferença, a gente ganha metade da aposta. Se ele perder por 1 gol de diferença, ficar empatado ou ganhar a partida, a gente ganha 100% da nossa aposta. Então acho que a gente fica bem colocado aqui nesse jogo, bem protegido, mesmo o Real Madrid sendo amplo favorito. O Real Madrid precisa fazer 3 gols de diferença aqui pra gente perder a nossa operação. Então vou pegar aqui com uma unidade o Braga mais 2,25 nessa odd de 1,62. Então vamos agora aqui com o Campeonato Brasileiro, que tá chegando aí na sua reta final. Muito jogo importante, a maioria dos jogos aí tá valendo alguma coisa, ou título, ou rebaixamento. O Botafogo praticamente perdeu a sua gordura toda que tinha de vantagem aí. É praticamente um novo campeonato agora, tá tudo muito embolado. Então, só jogo importante nessa reta final. Então vamos aqui com o primeiro jogo do dia, Internacional versus Fluminense. Então, o Internacional tá em 11º aqui com 42 pontos, o Fluminense em 8º lugar com 45 pontos.
Aqui a gente tem um Internacional que praticamente já afastou aquele fantasma ali de rebaixamento que tinha. Tá com 5 pontos de vantagem aqui da zona de rebaixamento. Então tá bem mais tranquilo, é só ganhar seus jogos aí em casa que tá tudo certo. E o Fluminense tá em festa, né? Campeão da Libertadores aí, muito merecido, jogou muito, fez um ótimo campeonato. Parabéns aí pra torcida do Fluminense, merecidíssimo. Então a gente tem a race dos times aí. O Internacional vem de uma vitória sobre o Cruzeiro de 2-1 e de um empate de 1-1 sobre o América. E o Fluminense vem dessas duas derrotas aqui pro Bahia e pro Atlético Mineiro, aonde ele já estava focado totalmente ali na Libertadores. Foi aqui contra o Bahia praticamente com time juniores, reserva ali. Então não dá pra levar de parâmetro essas duas derrotas aqui. O que a gente sabe é, em casa, o Internacional é muito forte e o Fluminense é um dos piores visitantes aí. Ficou aqui 4 jogos seguidos já sem marcar gols. De novo, lembrando, aqui esses dois últimos, onde ele já estava total focado ali na Libertadores. Então assim, aqui pra mim a linha justa é o Internacional menos 0,25. O Fluminense vai vir pra esse jogo aqui de ressaca de título ainda, né? Vamos colocar assim. Então pra mim o Internacional tem tudo pra levar essa partida aqui. A Betano tá oferecendo aqui pra gente uma linha de handicap menos 1 pro Internacional. Pra mim tá muito esticado isso daqui, não gosto. Mas eu também não fico à vontade de pegar essa linha esticada pro lado do Fluminense, sendo que o time tá vindo ali de uma comemoração de título, ressaca de título e tudo mais. Eu tenho comigo que sempre que algum time ganha um título, no próximo jogo ele sempre vai perder, não vai conseguir ganhar. Justamente porque a galera vai entrar ali desatento, desligado, em ritmo de festa mesmo, em ressaca de título. Ainda mais nesse caso aqui, que é o Fluminense jogando como visitante, onde ele não foi bem no campeonato. Então assim, eu vou levar pro ao vivo, vou tentar buscar um Internacional para vencer a partida com odd de 2 para cima. A gente já tem aqui uma odd de 1,57. Então vou esperar ali bater uma odd 2, vamos torcer de novo pro gol não sair rápido, dar odd na nossa linha aqui e a gente faz a operação. Também para bilhete é muito bom o dupla chance do Internacional. Próximo jogo, América vs Curitiba. Aqui é o jogo dos desesperados, né? Os dois praticamente rebaixados ali já, não tem muita conversa. Aqui a gente tem o América em último lugar com 21 pontos e o Curitiba em penúltimo lugar com 23 pontos. A gente vê aqui que o América vem de 2 empates, 1-1 contra o Atlético Mineiro e 1-1 contra o Internacional. E o Curitiba vem de 2 derrotas, 1-0 para o Goiás e 2-1 para o Grêmio. Quando joga casa e fora, o América jogando em casa é onde ele conseguiu mais dos seus resultados, onde joga melhor ali. Só que o time é muito azarado, é aquilo, tudo que pode dar errado pro time, dá errado. Joga muito bem, mas sempre tem alguma coisa ali para atrapalhar, é incrível. E o Curitiba conseguiu algumas vitórias aqui jogando como visitante, na onde os mandantes vacilaram e o Curitiba foi lá e aproveitou. A gente tem a média de gols aqui das equipes, a gente vê que as duas defesas tomam muito gol e o Curitiba tem uma média um pouco maior aqui de gols marcados, 1.4 contra 1.1 do América. Aqui pra mim é o clássico jogo equilibrado de linha justa de handicap 0,0 de empate anula aposta. Aqui na Betano a gente tá com a linha de menos 0,75, o que pra mim não faz nenhum sentido dar um menos 0,75 pro América só porque ele tá jogando em casa. Então eu vou pegar aqui o Curitiba mais 0,75 numa odd de 1,82. Vou pegar aqui com uma unidade, Curitiba mais 0,75. O que é a linha de mais 0,75? Se o Curitiba ganhar o jogo ou ficar empatado, a gente tem green. Se ele perder por um gol de diferença, a gente tem metade da aposta perdida. Se ele perder por 2 gols ou mais, aí sim a gente tem 100% da nossa aposta perdida. Além disso também, é muito bom ficar de olho aqui no mercado de 1.5 gols da partida. Bateu em 80% dos jogos do América e em 90% dos jogos do Curitiba. Pega ali código de 1,80 para cima. Próximo jogo, São Paulo versus Bragantino. O São Paulo tá aqui em 10º lugar, cumprindo tabela, né? E o Bragantino tá aqui em 3º, colado no Botafogo. Eu venho falando, se o Botafogo vacilar, o Bragantino tá na cola, meu filho, tá colado. Então o Bragantino tá aqui com 1 ponto de diferença pro Botafogo, sendo que ele tem um jogo a menos também, igual ao Botafogo, e os dois times ainda se enfrentam. Então assim, o Botafogo vacilou muito e agora virou um novo campeonato. Tá tudo embolado aqui nessa parte de cima. E sinceramente, eu não sei se o Botafogo vai conseguir segurar esse título. É muito ruim para um time que teve 12 pontos de diferença ver o campeonato escorregar assim pelos dedos e conseguir manter a cabeça no lugar para continuar jogando bem e ganhar o campeonato. O Botafogo só depende dele, mas esse agora pode ser o maior problema, depender só dele, porque a tendência dos caras tiltarem agora é enorme. Então a gente tem a race aqui dos times. O São Paulo vem de uma vitória sobre o Cruzeiro de 1-0 e o empate de 1-1 contra o Atlético Paranaense. E o Bragantino vem de 2 vitórias seguidas aí, 1-0 sobre o Corinthians e 2-0 sobre o Goiás.
Quando a gente joga casa e fora, é aquilo, o São Paulo é muito forte em casa, mas só tá cumprindo tabela aqui no campeonato. É óbvio que ninguém quer ficar perdendo, mas o time não tá entrando com toda a raça, com todo o sangue que deveria estar entrando em campo. E o Bragantino mantém seu padrão de futebol aqui, seja jogando em casa, seja jogando como visitante, o time vem muito bem, tem 2 derrotas nas últimas 10 partidas. A linha justa do jogo pra mim seria um handicap 0-0, empate anula a aposta, é um jogo equilibrado. Só que o São Paulo não tá entrando em campo como deveria. A Betano tá oferecendo pra gente justamente a linha justa, handicap 0-0. Mas a gente consegue pegar o Bragantino aqui mais 0,25 com a odd boa já, de 1,70. A gente tem um detalhe nesse jogo. O jogo não vai ser no Morumbi, o jogo vai ser lá na Vila Belmiro. E o São Paulo perde muito com isso. A gente tem que lembrar que o São Paulo não conseguiu vencer nenhuma partida como visitante ainda nesse campeonato. E o jogo sendo na Vila é um campo onde o Bragantino se beneficia muito, porque o jogo fica bastante corrido e é o estilo de jogo que a equipe gosta. Então assim, eu queria chorar um pouquinho essa odd aqui e levar pro live, mas eu não vou chorar não, já vou pegar agora aqui o Bragantino mais 0,25 nessa odd de 1,70 com uma unidade. Eu queria chorar um pouquinho e levar ali pro live, ver se eu pegava uma odd de 1,80, um pouco pra cima ali, mas eu não vou correr o risco de sair o gol rápido e ficar de fora não, já vou pegar aqui nessa odd de 1,70, já gosto. Próximo jogo, Atlético Paranaense versus Fortaleza. Atlético Paranaense em 7º lugar aqui com 49 pontos, deu umas vaciladas aí nos últimos jogos e deu uma distanciada do G4, mas ainda tem chance. O Fortaleza em 9º lugar com 42 pontos, tem 2 jogos a menos aqui, então aqui a race dos times e aquilo que eu tinha falado, o Atlético Paranaense vem de 2 derrotas aí, o que fez ele se distanciar bastante ali do G4, e o Fortaleza vem de 2 derrotas seguidas aqui, o que parece que o time não voltou lá da final da Sul-Americana. Então o time precisa acordar e começar a pontuar para garantir a sua vaga na Libertadores do ano que vem. Tem 2 jogos a menos ainda, dá sim para colar lá na parte de cima e ficar perto do G4 e brigar por essa vaga. A linha justa desse jogo para mim seria um Atlético Paranaense para vencer. O time em casa é muito forte. Aqui a gente vê que o time em casa está invicto e o Fortaleza só tem 3 vitórias nas últimas 10 partidas. Só que o Atlético Paranaense tem bastante desfalque para essa partida, principalmente lá na parte defensiva. Tá sem os 2 zagueiros, tá sem o lateral esquerdo e tá sem o Pablo, atacante também. Por outro lado, o atacante Coelho volta, mas vai ter bastante dificuldade para conseguir escalar lá na parte de trás, lá no setor defensivo. A Betano tá oferecendo aqui pra gente a linha justa, Atlético Paranaense para vencer, menos 0,5. Só que já oferece pra gente um Atlético Paranaense menos 0,25 aqui com uma odd até legal. Se não fosse esses desfalques, eu pegaria esse Atlético Paranaense menos 0,25. Então eu vou dar uma segurada, vou levar pro live e vou ver como que vai se comportar esse Atlético Paranaense com todos esses desfalques lá na parte de trás, lá no setor defensivo. Aí, se o time estiver bem, a gente pega esse Atlético Paranaense menos 0,25 ou até esse DNB aqui, se der linha, se der odd, depende do momento do jogo. Se o Atlético Paranaense não estiver bem na partida, a gente pode ir pro outro lado e pegar algo pro lado do Fortaleza com um empate a nosso favor. Um Fortaleza dupla chance que já tá com odd de 1,88 aqui pra gente. Vamos ver como que vai estar as duas equipes no live e a gente vê qual que vai ser o melhor cenário para a gente fazer a nossa operação. Lembrando que todos esses cenários que a gente deixa para confirmar no ao vivo, quando a gente faz a operação, a gente confirma lá no nosso canal do Telegram, que é 100% gratuito. Então, vou deixar o link aí na descrição, pega o link, entra lá no canal do Telegram e acompanha a gente. Então, qualquer cenário, qualquer aposta que a gente fizer no ao vivo, a gente vai estar informando por lá qual que é a unidade usada, qual que é a gestão para seguir, tudo certinho. Entra lá e acompanha a gente para vocês não perderem nenhuma oportunidade. E o último jogo do dia aqui, jogão de bola, Flamengo versus Palmeiras. As duas equipes brigando ali pelo título com chances reais agora. Palmeiras aqui colado no Botafogo, 59 pontos os dois, e o Flamengo aqui em 6º lugar com 53 pontos. Se consegue vencer essa partida aqui, cola lá na parte de cima também e embola tudo mais ainda. O Flamengo vem de vitória sobre o Fortaleza, 2-0, mas estava vindo de 2 derrotas seguidas aqui, perdeu para o Santos, perdeu para o Grêmio. O Palmeiras, por outro lado, voltou ao seu bom futebol, tá jogando muito bem, tá embalado, vem aqui já de 5 vitórias seguidas, então o time tá muito bem, tá com o Endrick aí voando, foi convocado para a seleção agora, então tá embaladaço o Palmeiras. Então aqui para mim é um jogo equilibrado, apesar do melhor momento do Palmeiras.
Então, linha justa de handicap 0,0 e empate anula aposta. Aqui na Betano eles estão oferecendo pra gente a linha de menos 0,25, que tá muito bom. Tá possibilitando pra gente pegar um Palmeiras mais 0,25 no odd de 1,85. Se o Palmeiras ganhar a partida, a gente tem green. Se ficar empatado, a gente ganha metade da nossa aposta. Vamos pegar aqui com uma unidade nessa odd de 1,85. Então é isso, finalizado aqui os jogos dessa quarta-feira. Bastante jogo pra estar acompanhando aí. Pode ser que surja bastante oportunidade no live. E aí, novamente, se você não tá lá no nosso canal do Telegram, pega o link aí na descrição, entra lá no canal e acompanha a gente para você não perder as entradas que a gente for fazer no ao vivo. Vamos lá agora com nossos bilhetes prontos para essa quarta-feira. A gente está numa sequência de acerto muito boa aí com os nossos bilhetes aqui, então vamos tentar manter essa sequência. Primeiro bilhete pronto é lá na Champions League, PSV versus Linz. Linz, handicap mais 1.5. E no jogo do Real Madrid versus Braga, Braga, handicap mais 2,75. Vamos pegar aqui com meia unidade na odd de 2.01. Segundo bilhete pronto aqui é lá no Campeonato Brasileiro, América Mineiro versus Coritiba, para ter mais de 1.5 gols na partida. E Atlético Paranaense versus Fortaleza, para ter mais de 1.5 gols na partida. Vamos pegar aqui com meia unidade na odd de 1.73. E aqui o terceiro bilhete pronto aí do dia. Separei uma tripla de marcadores aqui no Campeonato Brasileiro. Internacional versus Fluminense pro Ener Valencia marcar gol. São Paulo versus Bragantino pro Sacha marcar gol. Atlético Paranaense versus Fortaleza pro Lucero marcar gol. Eu vou colocar aqui uma aposta grátis que eu tenho de R$30, mas vocês podem entrar aí com 0.10 unidades, beleza? Então tá aqui uma odd de 26.22 pra gente dar uma estourada aí. Então é isso, bora lá para essa quarta-feira, vamos ver se a gente gabarita aí o dia e continua nessa sequência boa de acertos aí que a gente tá nos vídeos, tranquilo? Então de novo, confere aí se você tá inscrito no canal, se não tiver inscrito já se inscreve, deixa o like, deixa um comentário, se tiver alguma dúvida sobre algum termo que eu tô usando, deixa aí no comentário que a gente vai estar tirando as dúvidas. Então é isso, até o próximo vídeo, valeu!